Encontros já está no ar, aqui na VMVTV, e como você percebeu, nós estamos mais uma vez no meu carro, no nosso formato handcam. Já deu certo a primeira, então a gente vai seguindo aqui nessa forma mais próxima, mais fácil até da gente fazer o programa com uma câmerazinha na mão e batendo papo e conversando nessa, hoje que é uma sexta-feira em Brasília. O tempo tá bom, tá calor em Brasília, como é normal aqui na região do Planalto Central. Tempo seco, né, como sempre acontece, mas caiu uma chuvinha já, o que para nós aqui de Brasília, para quem mora aqui em Brasília, isso é uma maravilha, já que aqui constantemente os tempos de seca que acontecem deixam o tempo ainda mais seco, ainda mais complicado, que não é o caso agora. Eu tô indo para a clínica do Jack, o Jack Garcia, que você conhece na VMVTV. Ele faz tempo que já participa de muitos programas da VMVTV, inclusive do Papo de Graça. O Jack, que é músico, ele é psicanalista clínico, então uma pessoa que lida nessa dimensão da alma humana, né? Seja pela via da arte, seja pela via da terapia, da análise. Então, é claro que por isso e por outras razões, o Jack tem muita coisa legal para falar pra gente. Então nós estamos indo para lá, sem pauta, sem perguntas prontas, perguntas e respostas, nesse esquema que é o Encontros, e você que já nos acompanha há algum tempo está acostumado. A gente vai conversar e vai deixar que a conversa tome seu rumo, que enfim, o momento que nós estivermos juntos ali fique livre, tranquilo e à vontade para que a gente extraia o melhor desse papo que você vai acompanhar a partir de agora. É o Encontros que já começou aqui pela VEM e VTV. Vamos lá! Bom, e nós já estamos aqui no consultório do Jack Garcia. Dá uma olhada aqui no luxo do negócio. A gente teve que acender umas luzinhas aqui por causa da câmera, mas você já pode ver um pouquinho ali, ó, o Jack ali, ó, já esperando a gente para o nosso bate-papo aqui no Encontros, nesse formato handcam do programa. Por isso que você até nem se importa com os ajustezinhos de foco que a câmera vai fazendo. Como é que tá, Jack? Eu tô legal e tudo bem? Feliz, uma grata surpresa de você por aqui, né? Obrigado por receber todos nós aqui. Você sabe que aqui dentro dessa câmerazinha tem um monte de gente aqui, né? Tem do Encontros. E tô vendo de forma tão espontânea. Jack, a gente estava falando sobre o seu trabalho. Você é o cara que lida com a alma, né? Seja através da música, da arte, seja através da espiritualidade, que é um negócio intenso, presente, real, constante na tua vida. E o seu trabalho aqui no consultório, você é psicanalista clínico, não é isso? Isso é uma coisa sempre presente em você? É uma característica tua? É uma característica que eu vim ter consciência desde os 13 anos de idade. Eu lembro que aos 13 anos de idade, numa roda de amigos, quando eu menos percebi, eu estava rodeado de amigos interessados para ouvir o que eu tinha para dizer acerca da vida. Então eu era um garoto de 13 anos, adolescente, que gostava de coisas comuns à própria idade adolescente, mas que vez por outra me arvorava a falar sobre vida, sobre fim dos tempos, sobre as crises de família, enfim. Já é uma coisa que me acompanha já há algum bom tempo. Fim dos tempos era um assunto teu na pré-adolescência? Era. Como é que era isso? Era uma ligação religiosa? Tua família tinha algum tipo de fé? Como é que é? Tinha. A minha família, ela vem de uma origem protestante. Uhum. E eu me acompanho nessa ligação protestante desde que eu me entendo por gente, né? Mas eu acredito que a partir dos meus 12 a 13 anos de idade, a minha ligação e o meu interesse pela fé começou a se tornar mais presente na minha vida. E eu não sei te dizer por que esse tema de fim dos tempos, a partir dos meus 13 anos de idade, esse tema escatologia, começou a ficar presente dentro de mim. Mas é uma coisa tua? É um negócio que começou em você? Ou você falava isso na tua casa? Foi uma coisa minha.
não tive influência de família. Eu acho que talvez o que me motivou, o que provocou em mim buscar algum interesse, eu estudei numa escola adventista nesse período, né? Lá tocaram nesse assunto, esse assunto deu um start, um clique. E eu comecei a pensar, a buscar, a ler sobre esse assunto. Mas você ia por que via? Era via da leitura do Apocalipse? Era via da especulação, do medo do fim do mundo? O que era? Era pela via do Apocalipse. E ainda tem uma outra coisa. Aos meus 13 anos, a partir dos 13 anos de idade, eu tinha ido para o interior, numa cidade do interior onde não tinha nem luz elétrica. E eu vi algumas luzes muito estranhas e que eu denominei no céu à noite, e que eu entendi que eram OVNIs. E aquilo tudo foi uma junção de fatos, de experiências, de coisas que eu vi, que começou a me chamar para essa busca acerca do além. E essas luzes você voltou a ver depois? Ou eu vi foi mais duas vezes, e que eu não tinha como negar para dizer que Como eram... foi? Olha, a primeira vez que eu vi essas luzes, eram mais ou menos 7 luzes do tamanho de estrelas, e elas estavam paradas. De repente começaram todas a se locomover nesse sentido de forma muito rápida, muito rápida. Foi muito explícito que não dava para dizer que eram estrelas que estavam... Tinha gente com você? Tinha gente comigo, mas era um garoto mais novo que eu e não adiantava nem compartilhar com ele. Eu fiquei tão interessado e curioso sobre esse tema que ao chegar na minha cidade eu fui a uma banca de revista para procurar revistas sobre o tema, e já existia a UFO, UFOs, né? Sim, E o interessante é que na edição que eu peguei para ver, havia relatos lá de pessoas dizendo que tinham visto. Esse especificamente? Exatamente, especificamente dessa forma, e dizendo como eles se locomoviam, né? Uau! Sabe que o Caio fez um papo de graça recente com esse tema? Você devia ter ido nesse papo de graça, né? Fiquei assim... Você ia ter assunto. Eu ia ter muito assunto. E eu cheguei a ver mais 2 vezes. É mesmo. Mas eu sei que você não ficou nisso. Não. Né? Enfim, foi uma experiência que talvez tenha te despertado para a percepção de que há algo entre o céu e a terra acima da nossa vã filosofia. É isso? Exatamente. Como diria o nosso amigo Shakespeare. Exatamente. E isso abriu porta, inclusive, para a espiritualidade, mas já era presente na tua vida, essa sede espiritual. Já era presente. Eu sempre tive uma busca espiritual dentro de mim, mas meu encontro espontâneo com Jesus, ele se deu dos 15 para os 16 anos. Eu não estava em crise, nunca fui um adolescente, vamos dizer. Não é isso, nada? Não sou nada, vezes nada. Nunca toquei o terror, nada. Ao contrário desse estereótipo, né? E entreguei minha vida muito consciente para Jesus. No meu quarto, sozinho, falei para Jesus: Jesus, eu te quero. E foi uma entrega muito real, muito firme, muito verdadeira. E a partir daí eu comecei a perceber em mim uma postura de compartilhar com os outros aquilo que eu estava vivendo dentro de mim. Agora, já que a gente vive numa era pós-moderna, né? Até algum tempo atrás existia uma ênfase muito grande na ciência, naquilo que eu tenho que provar para ver. A era Tomé, talvez, isso, né? E hoje está se vendo que a ciência não tem resposta para tudo. O caminho parece que está cada vez mais presente, falado, é a possibilidade de você juntar as duas coisas. A ciência não exclui a espiritualidade e vice-versa, elas não devem ser inimigas como até hoje a gente vê acontecer, mas talvez uma dimensão menor do que era até pouco tempo atrás. Talvez tanto os religiosos ou os espirituais estão se rendendo à necessidade de você conviver e de você trabalhar a ciência, e o contrário também, os cientistas para a espiritualidade. Você acha que essa dimensão natural, científica e espiritual, ela deve conviver, ela faz parte da nossa natureza, da nossa essência, da alma humana? Eu acredito que sim. Eu acho que a sociedade, já há milênios, ela caiu num erro terrível de criar essa dicotomia de verdades, né? Falando-se do mundo eclesiástico, religioso, mais ainda, né? De você criar essa divisão entre o sacro e o profano.
né? A razão não se mistura com a espiritualidade não dá para se correlacionar com a razão. Eu não tenho a menor dúvida em concordar com você de que a gente está vivendo tempos em que não tem como fugir dessa realidade, né? Uma coisa se casa com a outra até para reafirmar certas verdades, né? Agora, você que lida com a alma humana, as pessoas vêm aqui e a gente estava vendo, tem até um divã ali, né? Ó, é ali que a pessoa fica, senta ali, conversa, tá nesse ambiente. Eu não sei se você está ouvindo aqui você não deve estar ouvindo, mas a gente está com uma musiquinha de fundo. Tem. O som, o cheiro aqui é perfumado, tem, né? Essência no ar. É um ambiente relaxante para as pessoas virem, se abrirem, o que é importante no teu trabalho. Claro. Falarem sobre o que estão acontecendo, sentindo o que está passando na alma. Você sente nesse papo, né, nesse ambiente, nesse despejar da alma que as pessoas acabam realizando aqui, como você se referiu, essa dicotomia está incomodando, está começando a fazer parte das questões mais básicas, está se relacionando com as questões humanas? Sem dúvida alguma, não tenho a menor dúvida. E é impressionante a gente observar que a cada dia que passa as pessoas têm um buraco enorme dentro de si, mas não sabem de onde é que vem. Essa é uma das coisas que mais tem me chamado a atenção nessa geração atual. As pessoas não sabem de onde é que vem os seus buracos na alma, o seu vazio, a sua falta de chão. E esse ambiente aqui só colabora para isso, né? Ajuda muito. E esses buracos da alma geram um monte de projeções também, né? As pessoas estão projetando em tudo, você não percebe isso? Muito. Comida, sexo, consumo. Muito. São as fugas, né? São as fugas. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de se encarar. Eu gosto muito da frase de Lia Luft, eu já citei em alguns outros momentos. A Lia Luft tem uma frase fantástica num dos livros que ela lançou, num livro chamado Pensar é Transgredir. Ela diz que pensar dói. Eu acho fantástico, porque a maioria de nós não quer pensar. A gente, qualquer sensação de que a gente vai começar a se descortinar, a gente foge do problema. E rápido. E por que você acha que isso acontece? Porque a gente tem um pavor terrível de sentir cheiro da nossa própria carniça. A gente prefere viver e criar fantasias, criar um mundo virtual imaginário, protótipos de ideais perfeitos na vida, do que ter que encarar a nossa realidade. Do que sentir cheiro da nossa carniça. Porque, Flávio, a gente só muda quando a gente começa a se escandalizar com a gente mesmo. Quando a gente não começa a se escandalizar com a gente, não há mudança. E a maioria de nós não está afim de se escandalizar. Como é que se escandalizar-se consigo mesmo? Como é que isso acontece? Como é que é isso? Eu entendo que não tem ninguém perfeitinho. A maioria de nós tem uma tendência muito grande de ficar olhando para os outros e ficar se comparando, né? Poxa, aquela família é maravilhosa, aquela outra lá não briga, aquele casamento é assim, aquela minha amiga casou tão bonito, tão assado. Gente, não tem ninguém perfeito. Todo mundo tem o seu podre, a sua esquisitice. E a grande questão, Flávio, é que a maioria de nós não está afim de se descortinar. Todos nós temos problemas, maluquices, esquisitices, descompensações. Agora, eu não tenho a menor dúvida que a gente começa a crescer, a se tornar gente adulta, madura, quando a gente começa a olhar para nós e assumirmos, olha, eu sou esquisito nisso, essa área ainda eu não consegui administrar, nessa outra eu sou desequilibrado, e por aí vai. Isso é se cheirar mal e se assumir ao nosso próprio podre e tomar coragem para querer se encarar. Agora, como é que vai desconectar desse sistemão que é feito para que você não se encare? Desde a tecnologia e as facilidades todas, que são maravilhosas, né, que ela traz, mas que vai nos levando para essa condição de não se enxergar, distanciamento de relação, de como você falou, realidade virtual, relações virtual, enfim. Mas não só na tecnologia, não. A vida, as pessoas vão se afastando, a vida nas grandes cidades, e a gente vê que à medida que o tempo passa, as grandes cidades vão inchando. Isso é histórico, é uma questão sociológica, né? As pessoas vão saindo dos campos, vão vindo para as cidades e vão se distanciando a partir disso. Eu moro num prédio e eu não sei o nome dos vizinhos do meu andar. Esses dias um amigo do meu filho me interfonou em casa, 11 e tanto da noite, né? Falando assim: tio, você trabalha na VMV TV?
Eu falei, meu pai vai falar com você. Aí o pai dele tá trabalhando, ele cuida com o Elmo dessa tecnologia nova que tá vindo. E aí tava vendo encontros lá e o filho falou, é um amigo o pai do meu amigo. Né? E aí ele falou comigo, mas eu já moro lá há quase 2 anos. Né? Então esses encontros são cada vez menos frequentes. A gente vive numa sociedade distante. Então como é que eu vou sair fora desse sistemão criado assim e dar de cara no espelho e entrar nessa condição que você está descrevendo pra gente? Pois é, esses dias eu estava vendo um amigo meu, músico de São Paulo, um músico que eu admiro muito. Ele postou no Facebook dele, foi uma confissão pessoal dele, ele botou assim, gente, acabei de praticar o cúmulo da virtualidade, meu filho está do meu lado e mandei um oi para ele. É assim, né, que a gente está vivendo. E não tem volta, né? Não tem volta, mas eu acho que a gente não pode ir para extremos, ou de demonizar, ou de achar que esse é a única via. Não é. Eu adoro tecnologia, nós adoramos tecnologia, eu sou vidrado a cada dia que passa, sou encantado com as novas tecnologias. A gente precisa entender, sobretudo, que ela deve ser um meio e não um fim. Agora, é inegável que as pessoas a cada dia que passam estão imergindo no meio virtual como o seu meio de comunicação, né? Namoros virtuais, as relações estão todas virtuais. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ela potencializa uma predisposição natural que nós como seres humanos temos. Sabe qual que é o meu entendimento, Flávio? A predisposição de não se relacionar. Você acha que é uma predisposição? Eu acredito que sim, porque uma das implicações do relacionar-se é se misturar. Caso contrário, temos relações superficiais. Eu só posso dizer que de fato sou amigo de alguém quando eu me permito me descortinar. Uma relação de um casal ele só pode se tornar denso e criar raízes se um e o outro se permite se relacionar, se misturar um com o outro. E a gente está vivendo uma geração, no meu entendimento, que esse mundo virtual potencializa essa questão de não se misturar um com o outro. Eu acho, por este lado, um perigo que cada um de nós precisa se policiar. E é claro que se a gente não se policia, a gente vai criando casulos e vai vivendo dentro desses casulos em todas as áreas da nossa vida, né? Então existe um momento, e isso inclui quem se propõe a viver uma vida espiritual, né? A gente não está falando de um grupo especificamente, a gente está falando da sociedade. A sociedade moderna de hoje e daqui para frente, como você falou, tende a aumentar. Então, a partir daí, né, como é que a gente sai do casulo? O que vai despertar as pessoas que há necessidade de não se fechar, de não fechar as janelas, as cortinas e achar que basta a tela do computador para resolver todos os problemas de relacionamento, por exemplo? Flávio, eu entendo que é um exercício simples, uma postura simples que falta dentro de nós. Eu vou dizer isso a partir de mim. Da gente parar, refletir e fazer uma avaliação. Como é que anda a minha relação com mulher, com filho, com empregado, com meu amigo, e analisar. É uma relação que está gerando vida, está inócua, está vazia. Se a gente chegar a uma conclusão e botar na balança do que está rendendo disso, e a gente vê que não está rendendo muita coisa, toma posturas. Eu gosto de uma coisa que o Caio disse, que ele, acerca da definição de amor, que ele diz que amor na Bíblia é ação, é atitude, é sair do banco, levantar do banco e estender a mão. E eu entendo que o que falta, Flávio, para nós, respondendo a tua pergunta, é a gente tomar atitudes práticas. Sabe aquela coisa de, cara, eu vou ligar agora pro Flávio, vou dar um alô para ele, sem pintar sentimento. A gente é muito guiado por sentimento. Eu acho que o sentimento é uma das coisas que mais detonam e estragam a gente. Eu preciso ter sentimento para amar, eu preciso ter sentimento para contribuir, eu preciso ter sentimento para ter dó, e etc. E o sentimento não pode ser nunca ser a nossa referência de ação, de atitude, né? É que no mundo, talvez, onde os conceitos se esvaziam e tudo vai se enfraquecendo, a tendência é que o sentimento ocupe na mente de muita gente o lugar que deveria ser, por exemplo, o amor. Se confunde amor e paixão, né? Se confunde sentimento com atitude. Exatamente. Se espera determinado sentimento para que eu tome uma postura. Essa confusão, você acha que é
é consequência dessa relação distanciada, desse distanciamento que acontece? Você acha que é natural que as pessoas, enfim, confundam o sentimento com a ação a partir desse mundo que a gente vive? Eu não tenho a menor dúvida. Não sei se você vai se recordar, acredito que há um mês atrás, uma polêmica que teve de uma mulher, uma senhora que matou uma cachorrinha aqui próximo a Brasília. E essa notícia, uma pessoa filmou essa senhora matando uma cachorrinha. Veio a assunto nacional e foi uma comoção nacional por conta da morte da cachorrinha. Eu adoro os caninos, mas eu fico imaginando, meu Deus do céu, quanta comoção por conta desse cachorro, e tem tanta gente morrendo, não vou nem falar morrendo, passando fome, passando necessidade. E às vezes eu não sei como é que está o meu vizinho, se ele tem vale transporte para pegar o ônibus, e a gente não toma atitude para isso. Então, as pessoas estão muito frágeis, no meu entendimento, frágeis de falta de densidade acerca das suas convicções de vida, acerca do que querem. Estão frágeis no que diz respeito a entenderem o que é fundamental na vida e o que é descartável, frágeis no que diz respeito a entender o que é prioridade e o que não é prioridade. Então eu entendo que a coisa está caminhando por aí, nessa fragilidade acerca das suas convicções, de quem elas são, do que querem e do que não querem na vida. Agora, nas fragilidades ou nessa condição frágil, é natural que hajam as projeções, né? Essa história do cachorrinho talvez seja um exemplo. Eu preciso projetar em um objeto, em algo, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não faço, ou aquilo que eu vejo em mim, mas não quero encarar, aquilo que eu sinto que eu sou, mas eu não quero reconhecer. E aí eu projeto, né? Eu tiro aquilo de mim, coloco no outro, até para de repente julgar e culpar. Obviamente, a gente não está entrando no mérito da mulher, porque foi um negócio horrível, né? A pessoa filmou ela fazendo uma atrocidade na frente de uma criancinha. Claro. Foi horrível aquilo. Claro. Mas a gente está usando isso como um exemplo, né? Até de repente entrando em casos de crime, de assassinato. Eu me lembro daquele assassinato péssimo também daquela menininha Isabela Nardoni em São Paulo, né? A comoção genuína até que aquilo causou, mas não é essa comoção que eu me refiro, não. Eu me lembro que eu morava em São Paulo ainda naquela época, as pessoas acampavam na frente do prédio ali do Nardoni, né? E aquilo virou um circo. Então tinha um cara com a máscara do Bin Laden lá, o outro vendendo pipoca, a câmera passava e todo mundo dava tchau, o cara com uma plaquinha, peço justiça, que justiça seja feita, vestido de Chaves e Chapolin rindo pra câmera. Então era um negócio no mínimo contraditório, né? Você via que ali, né, tinha um retrato da doença da alma das pessoas, que não tem a dimensão do fato e que vão não para protestar, mas para aparecer, para julgar. Você acha que isso acaba sendo até um retrato, um sinal desse enfraquecimento, dessa consistência que vai se esvaziando da nossa capacidade de olhar a vida e enxergar a vida nela e ver a dimensão da importância das coisas? Eu não tenho dúvida, Flávio, e eu vou te dizer, eu acho que isso é sinal, reflexo das pessoas, como elas não se enxergam, como elas não se conhecem, como elas não sabem discernir o que é fundamental para se viver na vida ou não, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Por exemplo, eu fico olhando aqui, eu sempre olho com grande admiração quem procura terapia para fazer, porque eu acho que quem procura terapia é alguém no mínimo corajoso, porque para você procurar uma pessoa estranha e se abrir para outra pessoa não é uma tarefa muito fácil. É difícil você se abrir, se descortinar, falar dos seus podres para os outros. E são poucas as pessoas, Flávio, que têm essa disposição de se enxergar. E esse tipo de situação que você relatou, no meu entendimento, são reflexos de pessoas que não se enxergam, não sabem discernir entre mão esquerda e direita. E aí qualquer coisa que aconteçam, elas querem se agarrar para defender uma bandeira, talvez para dizer, opa, estou defendendo uma bandeira, eu estou lutando por algo, por alguma justiça nessa vida. Como não estão lutando por nada na vida, se você observar, interessante isso que você está falando, porque se você observar o perfil de alguma dessas pessoas, elas estão fazendo a passeata delas lá, mas vai ver a vida pessoal delas, vai ver como é que estão as famílias delas. Não
estou dizendo que são todas, mas assim, num número bem representativo, boa parte delas, a vida pessoal está um caco, mas ela precisa defender alguma bandeira, talvez para aliviar alguma culpa, alguma coisa nesse sentido. Mas são reflexos de pessoas que estão em fuga de si mesmo. É claro que a gente nunca pode generalizar, mas aí se você olhar para esse sistemão, né, que a gente vive, é um sistema baseado no consumo, no capital, na economia, na grana. No fim das contas, a maioria das nossas estruturas, os nossos pilares estão baseados nessa referência que tem como pano de fundo a grana, né? Seja a economia, seja a política, infelizmente a religião, que não era para ser, né? Tinha que ser um contraponto, um antifluxo, porque a mensagem de Jesus é completamente antifluxo e subversiva até, mas não é o caso, né? A gente vê que isso não acontece. Então, se você for ver, esse comportamento acaba sendo incentivado pela publicidade, pelos telejornais, que naquela época, no caso da Nardoni, era uma horrível. Algumas televisões, inclusive algumas com apelo evangélico, né, que ficavam o dia inteiro falando sobre isso da forma mais especulativa, mais complicada. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: a gente vive num mundo onde todos os lados nos levam para isso, para não se enxergar, para projetar e para dizer você está certo, faça assim, né? Você precisa dessas projeções, porque aí você se esvazia. Quanto mais vazio, mais fácil de manipular. Quanto mais manipulável, mais massa. Quanto mais massa, mais vulnerável à venda, seja a venda religiosa, seja a venda de grana, seja a venda de produto. É nesse ambiente, é nesse mundo que você, Jack, trabalha como psicanalista, né? Como é que você entra na alminha, na cabeça das pessoas? Como é que você fura esse bloqueio? Provocando elas a pensarem. Eu acho que o pivô para nos deixar sem chão nessa vida é quando caminhamos em dúvida. A dúvida é o celeiro fértil para a nossa desgraça, para a desgraça de qualquer ser humano. Falando de fé, eu gosto muito do exemplo de Jesus, antes dele começar o ministério dele, quando o Espírito Santo levou ele ao deserto. E é interessante observar nesse episódio que Jesus, que estava no deserto, e o deserto são extremos, né? Durante o dia aquele calor, à noite aquele frio, 40 dias passando fome, sede, solidão. Qual foi a circunstância em que o tentador resolveu prochegar até Jesus, num momento de maior fragilidade? E o que foi que fez Jesus vencer aquela situação? As suas convicções. Então, eu não tenho a menor dúvida, Flávio, que o que nos falta, o elo fundamental para nos fazer virarmos gente mais humana, nós fortalecemos as nossas convicções. E a ferramenta que eu tenho aqui no lidar com os meus pacientes aqui é a gente procurar trabalhar as convicções, seja quais forem. Então a gente vive uma geração com muita falta de convicção densa, seja para o que quer e seja para o que não quer. Falta convicção para entender o que foi que aconteceu na vida dela no passado. Falta convicção para entender o que ela quer no amanhã e para o que ela não quer. Então, o meu elo aqui de ligação é trabalhar com as convicções das pessoas. Legal. Jack, a gente está quase chegando ao finalzinho desse papo que voa. Mas antes da gente encerrar, eu queria rapidão falar que você é músico também, não é isso? Você tem trabalhos aí expostos, você tem discos, inclusive, você é música há muito tempo. Fala pra gente um pouco sobre esse teu lado também, que não é um outro lado, porque também é um lado que tem como essência a alma, né? A emoção, a espiritualidade. Você acaba tirando do mesmo pote, botando na psicanálise e botando na música. É isso? A música já me acompanha desde os meus 15 anos, né? E já há muito tempo, corre na minha veia. Desde que eu me entendo por gente, desde criança a música corre dentro de mim. Eu tive uma influência muito forte da música dos anos 70 e 80, com a MPB, do jazz, o blues e o funk, não o funk carioca, mas o funk dos anos 70, da música brasileira e a música norte-americana. Aos 17 anos que eu vim me profissionalizar. E trabalhos musicais já gravei para muita gente. Na década de 90, que foi o boom da música gospel,
Cheguei a gravar discos com uma banda inicialmente que se chamava Kadesh, depois Virtude, depois Metal Nobre, gravei CDs, DVD, já produzi algumas pessoas, continuo produzindo. Hoje eu tenho meu próprio grupo com alguns amigos que a gente toca por aí. A gente ficou meio parado, estamos retornando nesse ano, mas a música sempre rola. Quem quiser ouvir alguma música tua, tem na internet, como é que foi? Coloca o nome do grupo, como é que acha? Coloca lá no YouTube Paradigma. Que é o nome o nome do grupo, e dá um espaçozinho, digita o nome da canção que se chama Quando a Noite Chegar. A gente está vendo trechinhos dela aqui enquanto a gente está conversando, né? Por enquanto é o primeiro clipe, a gente vai estar produzindo os outros clipes de um disco que já está gravado, já está pronto, mas a gente ainda não lançou e ainda está decidindo como é que vai estar publicando que formato que é? Como é que é a banda? A banda, a linha é de MPB, a gente chama de MPB Jazz, Jazz MPB. São composições nossas, são 4 amigos que tocam juntos já há 15 anos e com formações um pouco diferentes de cada um. Eu tenho uma linha mais jazzística, o vocalista, que é o Regis, tem uma linha mais pop nacional, o baterista, o Fred, tem uma linha de jazz, e o baixista, que é a cozinha da banda, ele tem uma linha mais eclética e é um músico fantástico. Legal. Jack, quem quiser, de repente, te recorrer ao seu trabalho de psicanalista, vir aqui, bater um papo contigo, enfim, entrar em contato com você, como é que tem site, né? Tem e-mail, vamos passar os contatos aqui? Legal. Entra no meu site www.jacksongarcia.com.br. Lá você vai encontrar meu e-mail. Escreve alguma coisa para mim se você tiver com alguma dúvida, quiser marcar algum encontro para a gente bater um papo. Estarei à sua disposição com a maior alegria. Eu acho interessante, a gente falou de virtualidade, né, Fábio? Uma modalidade assim como a Ana de Araújo, a gente também atende, pratica o atendimento virtual pelo Skype, enfim, pela forma que lhe convier melhor. Então, pelo site encontra inclusive os caminhos para esse atendimento não presencial, né? Isso, exatamente. Legal. Jack, obrigado. Aqui, ó, você faz para tirar foto aqui. E esse foi mais um Encontros no formato Handcam. E aí, o que você achou do programa? Você gostou? Mande um e-mail para mim, flaviosiqueira@caiofabio.net, e aí você me diz o que você tá achando do programa dessa maneira, se tem alguma sugestão a fazer. É sempre um prazer falar com você, tá bom? Obrigado ao Jack Garcia e obrigado a você. O Encontros fica por aqui. Durante a semana, as repetições na Vem VTV. E na semana que vem, mais uma edição inédita do nosso Encontros. Um grande abraço e até lá!